Olá, estamos de volta com mais um entrevistado aqui na nossa série de conversas com os candidatos a prefeito de Guarapuava. E o nosso convidado de hoje é o Dr. Antenor, candidato, então, pela coligação Uma Só Guarapuava. Seja bem-vindo, candidato. Estou muito bem-vindo, estou contente de poder falar com o público de Guarapuava, com o pessoal da Rede Sul de Notícias, e eu tenho certeza que contribui muito para a decisão deste voto. Por que o senhor deseja ser prefeito de Guarapuava? Essa é uma longa trajetória que vocês conhecem, construída ao longo do tempo, uma proximidade muito grande com a população, um amor profundo às causas populares. Me dediquei intensamente à luta política e hoje estou muito preparado para governar Guarapuava, para fazer história como gestor de Guarapuava. Bem, o senhor é médico e tem na sua coligação, tem na sua dobrada, também um outro médico como candidato a vice, que é o Dr. Araújo. Diga-se de passagem, uma figura política emblemática por conta de já ter sido vice-prefeito e por conta do preparo, do conhecimento sobre a saúde e também da administração pública. Então o Antônio só vem somar, nos ajuda, tenho muita confiança nesse nosso vice e Guarapuava também conhece a história dele enquanto médico e enquanto político. Bom, a saúde é o grande calcanhar de Aquiles de toda a administração pública em seu nível nacional. E o senhor disse que pretende mudar a saúde de Guarapuava em 100 dias. É possível isso? 100 dias primeiro do diagnóstico, do entendimento, do encontro à população, das suas reclamações, fazer o diagnóstico que já temos feito enquanto plano de governo, mas temos algumas propostas concretas que modificam o olhar. Primeiro, a utilização dos recursos de forma adequada, a questão da gestão dos recursos do município na área de saúde. São aproximadamente um orçamento quase 180 milhões, quase chegando a 200 milhões, se a gente pegar o orçamento para este ano de 2024, e eu diria que muito mal aproveitado. Mas nós temos algumas propostas. Uma delas, já que eu gostaria de colocar aqui, junto com esses 100 dias de diagnóstico e de aplicabilidade de modificação, está o pronto atendimento infantil. O pronto atendimento infantil, estamos em conversas adiantadas com o Hospital de Guarapuava para que se atenda 24 horas as crianças guarapuavanas com o pediatra. Ao mesmo tempo, a gente pensa em fortalecer o programa Mais Médico para atenção básica à saúde, criar a Casa da Mulher Gestante Guarapuavana para a gente cumprir, preencher essa falha, porque nós sabemos humanizar os partos, que não há obstetra, não tem ginecologista nas unidades básicas de saúde, e a gente pensa em criar então essa Casa da Mulher Gestante Guarapuavana. Também, novamente, reestruturar o NASF, o Núcleo de Apoio à Saúde da Família, para o atendimento, aquilo que é do ESF, o Programa de Saúde da Família, de encontro, porque a mortalidade ela é muito grande na área da hipertensão, do diabetes, das nefropatias, e é preciso desse atendimento básico. É lógico que nós temos o vínculo com o governo federal, conversamos com a ministra Anísia, e a gente tem essa compreensão da ampliação, por exemplo, uma UPA para a região do Alto Cascavel, ao mesmo tempo reformar o Morro Alto, o UBS do Morro Alto para quê? Para o pronto atendimento, para urgência e emergência. Aí você teria já a Primavera funcionando, a Vila Pequena, que temos a UPA da Vila Pequena, ofertaríamos isso e teríamos o pronto atendimento infantil e, em conjunto, a Casa da Mulher Guarapuavana. Então, uma quantidade de medidas que daria suporte para a necessidade que está extremada. A população não tem o atendimento básico e o Mais Médico resolveria essa questão, e o atendimento estendido, que pode ir até as 21 horas em todas as unidades básicas de saúde de Guarapuava. E a telemedicina a gente utilizaria de que forma? No interior a telemedicina, até as 9 horas, com um técnico e um médico aqui no controle do computador do outro lado, para que esse que está com uma virose, com uma dor de garganta, ele não tenha que vir até a unidade básica de saúde, que o médico possa receitar daqui, a partir do atendimento do técnico de saúde que lá estará. Banhado Grande, Sundária, Barreiros, Guará serão atendidos desta forma também durante o período da noite, além do atendimento dos profissionais que serão deslocados durante toda a semana para lá. Na área de saúde há um grande vácuo na saúde mental. Saúde mental, eu tenho uma vivência, eu tenho uma experiência que é oriunda da minha formação pessoal. Eu trabalhei 3 anos no Hospital São Julián, como estagiário do Hospital São Julián. Quando eu retorno a Guarapuava, eu fui convocado pelo Dr. Líbero, que era o único psiquiatra de Guarapuava, e durante 1 ano eu fiz o atendimento de saúde mental do Hospital Santa Teresa, diga-se de passagem, que era uma estrutura asilar,
e eu fazia o atendimento e tinha uma experiência, fui indicado pelo Carazai, que era do Hospital São Juliano, para o líbero, porque faltava. O doutor líbero queria que eu ficasse nessa área. Eu falei, líbero, eu sou clínico, mas eu posso dar o suporte. Durante um ano eu atendi. Palavras do doutor líbero na época, talvez ele não lembre. Você humanizou a nossa estrutura. E eu sou da visão antimanicomial. E eu bebo nas fontes do Davi Capistrano, que foi o nosso secretário de saúde de Santos, da Thelma de Souza, que era a nossa prefeita, vocês vão me lembrar, e que criou o Hospital Dia, e que a posteriori morre, depois do segundo governo, e ele modifica toda a estrutura asilar, porque existia no Brasil pessoas prisioneiras da estrutura asilar, prisioneiras de hospital. Quando o Davi Capistrano morre, em seguida, depois o Lula vai ganhar a eleição, ele chama toda a equipe do Lula, que vai criar os CAPS 1, os CAPS AD, CAPS I, CAPS infantil, que precisamos aqui em Guarapuava. Então, um olhar, eu penso como um todo, a saúde mental é fundamental, mas ela tem que ter transversalidade, com o pertencimento à cidade, o conviver. Daí eu tenho um projeto que é o Escola Viva, para que no final de semana a comunidade conviva com música, teatro, dança, as histórias dos mais velhos, o conviver, o pertencimento. O milionário de Guarapuava e o miserável de Guarapuava querem conviver num espaço de cidadania, de se gostar, de se amar, de saber que essa cidade é bonita e que ele pode construir. Então, é um pouquinho de uma... E aí a educação voltada para isso não é para se utilizar os professores trabalhando, mas sim o espaço da comunidade ser da própria comunidade. Já entramos na seara da educação. Vamos lá, candidato. Então, esse esclarecimento que eu fiz, ele é importante, porque já está se espalhando em nível de fake news que eu vou colocar os professores, as merendeiras, as serventes para trabalhar no final de semana. Não é verdade. Esse é um espaço, eu vou voltar. A Escola Viva é para que todos possam utilizar aquela estrutura de Estado, de município, que é a escola. Para quê? Para o pessoal, os estagiários de arte e educação, de medicina, do direito, possam ocupar o espaço, ter a sua remuneração enquanto estagiário e possam servir a comunidade, mas a própria comunidade se manifestar. Junto, sim, nós precisamos zerar o déficit que existe na área dos ICMEIs. Até 2026 a gente tem essa pretensão. Eu sou aquele que foi buscar 12 creches, 12 ICMEIs para Guarapuava enquanto vereador, que o prefeito da época havia perdido o prazo. Eu era líder da oposição. No entanto, eu chamei o vereador Elcio, que era meu adversário, e disse para ele: nós estamos perdendo 12 creches do PAC da Dilma. Falei com o relator do Plano Nacional de Educação e conseguimos 12 creches. O outro prefeito inaugurava e chamava nós de ladrão, nós do PT de ladrão. Foi essa a paga. Mas, ao mesmo tempo, a escola integral ela tem que, até 2026, estar presente neste modelo de escola integral, que na parte da manhã, a educação formal, mas na parte da tarde, o lúdico. A gente precisa, o jovem precisa de alegria, precisa também de teatro, de dança, de artes visuais, dos audiovisuais, das artes plásticas. A escola para a alegria. Candidato, o senhor acabou de falar que o senhor foi atrás de creches desse mês para Guarapuava. Entretanto, o que a gente ouve muito falar é que o senhor não fez projeto de lei nenhum enquanto vereador e menos como deputado. Nenhum projeto de lei. Eu acho que isso é uma injustiça muito grande. Quando eu falei agora há pouco aqui do PAI, que é o Programa de Atendimento Infantil que eu vou fazer em Guarapuava, por quê? Nós estamos em tratativas com a possibilidade de uma eleição com hospitais de Guarapuava, mas nós não tendo essa estrutura, nós utilizaremos uma ideia de um projeto de lei meu, que chamou-se Centro de Atendimento de Doenças Respiratórias Pediátricas de Guarapuava. Qual realidade? Como médico, eu atendi durante 8 anos pediatria na Vila Carne. Não havia pediatra, eu atendi durante 8 anos. Quando chegava no período de inverno, a mortalidade infantil ela aumentava. Aumentava por conta de quê? Justamente por conta do frio, e que nós não tínhamos vaga em UTI. Nós não tínhamos vaga em UTI. Então, eu bolei esse projeto, e foi um projeto que nunca havia acontecido. Como era normal, né? Eu era de oposição, jamais ele sairia do papel. O banco de leite do Hospital São Vicente é meu projeto. Foi subscrito pela vereadora Maria José, na época ela lembra que ela veio me pedir para subscrever. É um projeto meu, banco de aleitamento do Hospital São Vicente. É meu projeto, é só estudar. Eu criei
algo inovador do ponto de vista do funcionamento das unidades básicas de saúde. Eu criei um projeto de lei onde o serviço dos profissionais médicos e dos diversos profissionais seria avaliado pela comunidade através de uma urna, onde de forma impessoal eu receberia o resultado do atendimento daquele médico, daquela enfermeira, seja do qual profissional fosse, para avaliação interna. Se um médico atendeu 100 pessoas e 95 não gostaram do serviço dele, está errado. Você tem que discutir com ele. Também não foi colocado. Também não foi colocado em prática. Como outros e outros projetos que eu os tenho ao longo dos anos, né? O Banco do Povo é projeto meu, todo mundo sabe, aqui em Guarapuava. Durante 1 ano e 8 meses eu enfrentei um debate com o prefeito da época, era o Vitor Hugo. Eu apresentava o projeto, pediam vistas, retirava. Quando eu ia para a rádio e fazia o debate. Era baseado no Banco de Bangladesh, o Banco Grameen Bank de Bangladesh, do professor Mohamed Yunus, e o PT, que tinha 10 bancos do povo no Brasil. Eu tive essa possibilidade, fiz quando Antônio Araújo teve a oportunidade, o Vitor Hugo viajou, ele caneteou, assinou. Mas, a posteriori, o prefeito não aceitou uma emenda, que eu coloquei no orçamento de 1 milhão, com uma contrapartida de 1 milhão do BNDES. Que eu faria hoje, eu tenho uma proposta de um banco de fomento da agroecologia, eu vou colocar um valor substancial com uma contrapartida do mesmo valor do BNDES, porque eu vou falar lá com o Aloysio Mercadante. Bom, candidato, a questão da moradia. O senhor fala em qualidade de vida, o senhor fala em saúde e educação, mas tudo isso está interligado também com moradia digna. Moradia digna, saneamento básico, toda a infraestrutura necessária. Gente, isso é compromisso meu, e aí sim, vinculado ao governo federal. Todo mundo sabe que eu sou do PT, todo mundo sabe que eu sou vinculado ao presidente Lula. O Minha Casa Minha Vida, esse oásis no deserto da falta de respeito pela população, que não tem um cantinho para viver. Eu vou buscar, junto ao governo federal, e vou lutar com unhas e dentes para que tenhamos 3.000 moradias do Minha Casa Minha Vida ao longo dos anos. Mas não é para fazer pombal, não é para fazer casa uma ao ladinho da outra, sem os aparelhos, sem os equipamentos públicos. E a pessoa não poder nem namorar durante a noite, tem que namorar com a boquinha fechada, porque o vizinho está ali do lado escutando na parede. Eu quero fazer algo inovador, diferente em Guarapuava, que respeite a comunidade em geral. A moradia, ela também nós temos que olhar as ocupações que existem em Guarapuava. São diversas ocupações. Nós temos um déficit de quase 5.000 famílias que não têm um cantinho para viver. Regularização fundiária, reassentamentos daqueles que estão em área de risco. Bom, aí esqueci ainda de uma proposta, que é a prefeitura ofertar o lote já urbanizado e estruturado para construção de casas no sistema de mutirão. O próprio indivíduo ou a comunidade constrói, a prefeitura dá estruturado. Bom, quando a gente fala em moradia, você vê que ela está dispersa em vários pontos da cidade. Então aí nós entramos na questão da mobilidade urbana. Guarapuava nós sabemos que o centro da cidade está estrangulado. Concordo plenamente com você. Nós precisamos modificar o olhar da prefeitura, o olhar da comunidade sobre a mobilidade urbana. A gente pode, desde o terminal da Fonte, a gente pode dar uma reformada. Nós podemos modernizar os nossos ônibus e hoje já está se caminhando para os ônibus elétricos por conta do próprio governo federal, que aqui agora tem um monte de pai dos ônibus elétricos. Engraçado, a bancada do PT não tem força. Quem tem força é um deputado, toda a bancada do PT atua. O nosso ensejo, a nossa busca por condições para que tivéssemos esses ônibus, ela ocorreu enquanto deputado estadual também. Todos os deputados eleitos do PT sentaram na mesa da minha casa. São 40 milhões. São 40 ônibus, essa frota modernizada. Ao mesmo tempo, nós podemos discutir faixas exclusivas de ônibus em determinados horários. Mas discutirmos, não é ir lá e destruir o calçadão da noite para o dia sem perguntar para as pessoas, sem perguntar para o comércio o que eles querem. Nós podemos também aumentar o número de ônibus nos picos, na demanda que está muito aumentada. A gente pode criar novas linhas. E aí, mobilidade urbana, não podemos esquecer da estrada do Guairacá, que a SURG tem que se modernizar, tem que se fortalecer e atuar lá fazendo o asfalto. Também uma estrada que ligue o Jordão até os Banhados.
existe essa possibilidade. A SURG tem que se tornar moderna. Nós não podemos gastar 20 milhões, jogar 20 milhões fora, se utilizando de caçambas e caminhões. A Secretaria de Obras, a SURG pagando esse absurdo, jogando dinheiro no ralo, como a gente tem visto por aí. O senhor fala também em tarifa zero. É possível? Tarifa zero. Aí a gente fala paulatinamente. Há outras cidades que constroem a tarifa zero. Isso está em fase embrionária. Há um debate no Brasil como um todo. Nós não podemos passar ao largo dele. Vamos fazer esse debate com a comunidade e com a concessionária. Bom, candidato, a questão do agronegócio, agricultura familiar, esse paralelo, sabe? Porque a gente sabe que a agricultura familiar faz parte do agronegócio. Mas hoje houve uma divisão, né? Houve uma divisão, mas aqui é o contrário do que muita gente imagina. Vocês lembram quando nós governamos, o primeiro governo quando o Lula assume, nós nos baseamos na força do agronegócio para aumentar a exportação. Nunca se teve tanto recurso, nunca se financiou tanto tratores, tantas coisas, como o governo Lula e o governo Dilma. Este ano nós tivemos o maior plano safra da história. Nós temos que olhar sim pelo agronegócio. Mas nós temos que olhar também para a agricultura familiar. A agricultura familiar, ela põe o pão na nossa mesa. A agricultura familiar, ela dialoga com o que para nós? É a questão do associativismo, o cooperativismo. Eu vou atrás, inicialmente, para modificar toda a cidade na relação com a agricultura familiar, de microtratores da China, que vão mudar a nossa relação com os agricultores de toda a nossa região. A Paraíba recebeu do governo federal uma fábrica de microtratores. Esse é o empenho. Eu vou atrás de uma fábrica de microtratores. Esse é o olhar. Com relação ao agronegócio em si, o que dialoga o agronegócio? Aí a questão do Porto Seco, que pode ser uma zona, também junto para o resto do empresariado, uma zona de processamento de exportação. Um programa que eu chamo de Envolve. O programa chama-se Envolve por quê? Porque a gente quer envolver quem? Os setores industriais, os setores do agronegócio, a prefeitura e as universidades. E aí a gente ter um parque industrial agrotech, que seria uma modificação completa. E aqui o nosso aeroporto que tem que ser ampliado, tem que ser um aeroporto, diria assim, que possa ter condições de a gente fazer negócios com o mundo inteiro. Não pode ser um aeroporto tacanho, pequeno, miúdo, recluso igual está ali. Então a gente pode fazer muita coisa com um olhar, criando aquilo que já é comum, um conselho de negócios mesmo, né? Que a gente chama de Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social já há algum tempo, que pega essas diversas forças e que dialogue, agregar valor, exportar. Uma zona, hoje tem cidades que as EPS, que é as zonas de processamento e exportação. O que elas fazem? Elas têm condições de importar e transformar produto e exportar. Por que não a gente criar as condições a partir da nossa vocação da agricultura familiar e do agronegócio de fazer isso a partir de Guarapuava, de dialogar com o mundo inteiro, exportar com um valor agregado. Nessa sua fala a gente já deu um passão, mas foi sobre a questão de infraestrutura. O senhor gostaria de complementar alguma coisa nessa área? Infraestrutura, ela serve para tudo. Infraestrutura, quando a gente pensa justamente num porto seco, é para facilitar as condições de quem pensa no mercado internacional. O porto seco, ele tem esse olhar, né? Quando a gente fala do aeroporto, nem se fala, né? Uma cidade, para ela estar no mapa do desenvolvimento, ela tem que ter um aeroporto que seja, eu diria assim, modernizado, assim como as nossas estradas. Não tem como você ecoar a produção com as BRs aí todas arrebentadas como estava durante muito tempo. Assim como a agricultura familiar, ela não consegue colocar os seus produtos na cidade ou na região se ela não tiver estradas adequadas. Bom, tudo isso que a gente falou até agora pode estar inserido deve estar inserido dentro da tecnologia e inovação. Nós estamos aqui sediados numa cidade inteligente, num bairro planejado, né? Então, a gente criou um nome fantasia, muito bonito, né, que chama-se o Vale do Malte.
Ela é uma alusão ao Vale do Silício dos Estados Unidos. Como o Vale do Genoma aqui. Exatamente, como o Vale do Genoma. Mas eu coloco assim o Vale do Silício por conta de que tem uma experiência que ela é bem emblemática para o mundo. Os chineses, quando quiseram se desenvolver, eles mandaram seus estudantes para o Vale do Silício. Quem tem a tecnologia de ponta hoje, por exemplo, do 5G, que quase causaram uma guerra porque prenderam uma gerente de uma empresa chinesa no Canadá. Houve quase uma guerra mundial por conta disso, porque por conta da tecnologia 5G. Onde que eles adquiriram? Como é que eles se desenvolveram? Como é que foi a busca desse conhecimento? No Vale do Silício. Aqui, nós tivemos um projeto similar da presidenta Dilma, que foi o Ciência Sem Fronteiras. Nós tínhamos 400 mil jovens estudando. O Bolsonaro chegou e acabou com uma canetada. Quando a gente fala do Vale do Malte, a gente tem esse olhar de atrair investimentos para novas tecnologias, para as startups que o pessoal fala, né? Também feiras de agronegócio e feira do agrotech, que nós temos que ter esse olhar também. Então, nesse programa está a busca de recursos e para colocar Guarapuava, que ele tenha esse olhar sobre a tecnologia, para quê? Para agregar valor aos seus produtos. Senão vão passar 100 anos e a gente vai perder o bonde da história. Hoje o governo federal ele tem um programa chamado Novo Projeto de Industrialização, a nova industrialização. Quem está à frente disso? O Aloysio Mercadante, do BNDES, e o vice-presidente Geraldo Alckmin. E que também a gente pode se vincular e pensar dessa forma. Bom, desenvolvimento econômico, para a gente dar uma amarrada em tudo isso que o senhor falou. O desenvolvimento econômico ele está vinculado a esse olhar. É uma cidade que ela se planeja, ela não vai focar numa magia da noite para o dia. Ela traz tecnologia, pesquisa, né? Nós não podemos ter, por exemplo, hoje nós temos o valor do orçamento de 2024 com 2 milhões e 500 mil na Secretaria de Ciência e Tecnologia. Isso é uma brincadeira. Isso é uma brincadeira. A gente pode ampliar isso, trazer, pesquisar, aí volta para o tal do Vale do Malte, e um olhar para o governo federal. Ao mesmo tempo, a atração de novas empresas, treinamento de mão de obra, como nós tínhamos o Pronatec, treinamento de mão de obra feminino, né? Que é um programa que a gente tem elaborado, que a gente tem pensado muito, como qualificar a mão de obra feminina, como qualificar a mão de obra no geral. Esses dias alguém reclamava para mim da indústria, mas a gente faz curso ali no Senai e não vem ninguém fazer. Eu falei a questão da divulgação, porque há vagas nessa área que exigem uma qualificação maior. Então, qualificação de mão de obra dialoga com isso. E ao mesmo tempo, a boa vontade de um governo atrair indústrias que estejam vinculadas à nossa vocação, que é do agronegócio, sim, que é da agricultura familiar e do setor de serviço. Aí eu se juntaria a pesquisa, a inovação e a busca de novos mercados a partir desse crescimento, desse desenvolvimento da nossa cidade. Bom, tudo isso que o senhor acabou de falar, ele está diretamente ligado a emprego e renda. Emprego e renda. Qual que é o setor que melhor paga no mundo? É a indústria. É a indústria. E aí, a partir do momento que você vai, como eu disse, como agregar valor? Vamos pegar um exemplo bem banal, de alguém que está lá no interior e ele planta mandioca. Uma coisa é plantar mandioca e vender a mandioca in natura, outra coisa é vender a farinha de mandioca, sim, que é um valor diferente. Vai comprar farinha de mandioca para você ver o preço. Isso é um exemplo. Agroindustrialização. Agroindustrialização, por quê? Porque isso transformaria essa região de uma forma muito grande, que é o modelo da Serra Gaúcha, do meio oeste catarinense e do sudoeste do Paraná, onde houve a agroindustrialização. Esse primeiro setor vai girar o comércio e depois vai desaguar na indústria. Isso no mundo inteiro aconteceu assim. A ocupação do meio oeste americano se deu dessa forma. Bem, o senhor é um homem também, assim, essencialmente cultural, né? Vamos lá, cultura, esporte e lazer. Esporte e lazer, todo mundo já passou por ele, é necessário. A gente quer fazer... eu queria mudar o olhar sobre o esporte, né? Eu que vivi nisso, né? Eu jogava no Trieste, na cidade, jogava futebol, meu irmão era jogador de futebol profissional, a nossa família sempre transitou nesse meio, né? O teu esposo Orlando batia bola no campinho com a gente, ele sabe como é que era o nosso olhar. A gente tem que mudar a visão do esporte. O esporte não pode ter uma visão nazi-fascista, só de competição, desculpe o termo do cavalo puro sangue, daquele, né?
mas ele tem que ser para todo mundo poder praticar. Mas quando não, eu penso na Semana da Pátria, por exemplo, o que nós poderíamos fazer? Ao invés de fazer o ônibus ir buscar só os garotos, as garotas que praticam esporte, trazer também para aquele espaço ali ao lado, que é do Lacerda Werneck, música. De novo eu insisto, o teatro, a dança, a poesia, o lúdico. Não é só quem está se afirmando é o jovem, ele quer praticar, não é só futebol, não é só basquete, é se sentir gente. Vocês são ativistas, quem que esqueceu do Tamaduri aqui em Guarapuava, que era uma referência do mundo, não era referência de Guarapuava, era lamentável que não tivesse sido abraçado da forma que precisava, era uma coisa, a gente ficava bobo de ver aquilo, né? Mas junto, né, você perguntou da cultura em geral, e ela está imbricada, não dá para separar esporte e cultura, então a arte em geral. Eu penso no festival de cinema no 4º ano de mandato de prefeito, no 4º ano, primeiro ano, só os audiovisuais e entre moradores de Guarapuava, a história de cada bairro, o jovenzinho vai ter que conversar com o mais experiente da comunidade e levantar a história daquele bairro, aquela história oral. E depois no festival já vai abrindo, eles vão pegando manha nessa tecnologia, no Festival Paranaense, aí sim, 3º, 4º ano, um festival brasileiro de cinema, que gera muito emprego e renda. O Lula colocou esses dias aí, como gera emprego e renda o cinema. E é uma coisa fantástica. É difícil alguém que transita na área da cultura, que seja fascista, que seja homofóbico, que seja misógino. São pessoas especiais, bonitas. Aí sim, democratizar de fato a Lei Paulo Gustavo, a Aldir Blanc, trazer gente que tem um olhar técnico e apaixonado da cultura de Guarapuava. Não é gente que quer privilegiar este ou aquele grupinho, mas que quer cuidar da cultura, da arte como um todo aqui em Guarapuava. Turismo, candidato. Guarapuava tem uma potencialidade muito grande nessa área. Você falou, aí envolve a tal da infraestrutura. Você quer ir lá visitar o Salto Francisco, de que jeito que você vai? De helicóptero? Ou vai ter que fazer, sei lá o quê, um aeroporto que vai descer lá? Não. Você já experimentou ir para aquela estrada do Guaracá? Só para você, eu coloco isso porque ali é o emblema. Lutamos tanto contra a Prudentópolis para ter uma estrutura daquela. Lá tem pousadas, lá tem pessoas que lidam nessa área do turismo e com uma infraestrutura totalmente desestruturada. Isso é o básico. Até isso, o que eles clamam pelo menos que a estrada chegue até lá. Aí aos poucos os empreendedores dessa área eles vão criando condições, né? Quando eu penso nos bancos de fomento da agroecologia, eu tenho uma proposta, também um banco de fomento para o turismo, isso sim, de forma paulatina, que vá criando as condições, mas que olhe no todo, né? Que desde a estrada até o divulgar, né, das casas que tem, comida típica, todas essas coisas que estão ali à disposição da comunidade, que estão por aí em todos os locais de Guarapuava, né? Aí sim, você pode voltar a ter a festa das nações, pode fazer, né? Quantos de outras etnias estão em Guarapuava, as diversas, né? As festas das nações que atraem muito povo, festival de gastronomia, festival de inverno nós temos na proposta. Mas não temos um prato típico. Não temos um prato típico, então façamos um concurso, disputemos, chamemos a comunidade e criemos um prato típico nosso. Bom, o senhor fala especificamente sobre o Salto São Francisco, mas temos locais perto do centro da cidade, como Parque Recreativo Jordão, por exemplo. Sim, o Jordão... Guabiroba, que tem muitas iniciativas também. Mas da mesma forma, acho que essa infraestrutura, esse cuidar desses locais é necessário. E você tem que ter gatilhos para isso. Então vamos chutar que você pode fazer um festival de rock and roll lá no Jordão. Você cria o evento e aí a prefeitura tem que criar a infraestrutura. Os motoqueiros daqui e dali, que vira e mexe eu vejo motoqueiros viajando para Paraná fora para se encontrar. Isso sim, mas você tem que ter aí a hotelaria, gira a economia também, é uma indústria limpa, o turismo é maravilhoso nesse sentido. Bom, candidato, então nós temos ainda praticamente quase 2 minutos. Eu gostaria que o senhor falasse então do relacionamento prefeitura-universidades. E também desenvolvimento regional, né? Um minuto. Quem já visitou o TFPR, já foi ao Unicentro, a Campo Real, a Guaracá, sabe que
a melhor forma de ascensão social é através da educação. Mas a educação ela tem um potencial imenso. Eu fui esses dias numa feira do TFPR, eu fiquei impressionado com a inovação tecnológica. A visão daqueles meninos, daquelas meninas é maravilhoso. A prefeitura tem que beber dessa fonte. Por isso que o nosso programa chama-se Envolve. Os setores produtivos estariam envolvidos, mas não pode abrir mão do saber da universidade. O ser humano só se desenvolve a partir da pesquisa e da extensão. Pesquisa é fundamental. O ser humano saiu das trevas com a pesquisa. O ser humano vai se manter ser humano quanto mais pesquisarmos. Para pesquisarmos aqui em Guarapuava, temos que respeitar, conviver e traduzir esse olhar que a universidade tem. Bom, tempo esgotado, 30 segundos para as suas considerações. Agradecer muito ao povo de Guarapuava, que foi tão generoso com a minha caminhada. E para que você saiba que tem alguém aqui que está pronto para governar Guarapuava. Alguém que ama essa terra, que viveu e que viverá até os seus últimos dias aqui. Por isso eu quero o melhor para Guarapuava, que é o melhor para todos nós. Obrigada mesmo. Bom, nós encerramos então a entrevista com o candidato a prefeito, Dr. Antenor Gomes de Lima, né, que tem como vice-candidato também Dr. Antônio Araújo. Amanhã nós conversamos então, encerrando a série de debates, cujo sorteio para veiculação das entrevistas foi feito antecipadamente com representante de todas as coligações, e amanhã então fica por conta do candidato à reeleição, Celso Fernando Góes. Eu quero salientar aqui que todas as perguntas foram feitas também divulgadas antecipadamente nessa reunião preliminar com os representantes de todas as coligações, e que a gente iniciou essa série no dia 23 e encerra, portanto, nesse dia 26. Então, o portal RSN espera estar contribuindo para que você possa escolher o candidato que mais de acordo tiver com aquilo que você pensa e almeja para o seu futuro, para o futuro de Guarapuava.